Para mim está tudo certo. As crianças estão crescendo imaginando que os mascarados é que são os bonzinhos, né? Sem máscara são os bandidos. A gente era o contrário, mas agora vida que segue, né? Deus nos trouxe, como sempre, tem trazido uma palavra que nos orienta para o ano que viria. É o ano que já chegou, 2021. Nossa pastora, como sempre, trouxe aqui uma palavra profética. São 3 atitudes importantes para nós começarmos, trilharmos e vencermos o ano de 2021. A primeira delas, a primeira palavra, vamos dizer assim, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Anota aí, porque você vai prestar atenção, porque você tem que viver isso aí, tá? Eu também. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo em minha vida. 2020 passou, amém? As lutas de 2020 ficaram para trás. As dores e as angústias que vivemos passaram. Verso 14, prossigam para o alvo, conquistem os projetos que Deus tem em nossa vida para esse ano, amém? Essa é a primeira palavra, esquece dores e angústias. Um dia, creio que talvez domingo, nesse ou outro, nós vamos falar sobre isso. Algumas pessoas, elas têm uma caixinha de angústia. Caixinha de angústia. Tudo que a pessoa tem de sofrimento, de angústia, ela põe numa caixa. E ela continua vivendo. E quando vem a primeira angústia, ela corre lá na caixa dela, pega aquelas 385 angústias e começa a sofrer pelas 385 angústias. 2021, joga a tua caixinha de angústia fora, amém? Fala para o seu irmão, meu irmão, joga essa caixa de angústia fora. Que caixa de angústia? Não está na Bíblia. Caixa de angústia não é de Deus, amém? Enfim, vem a segunda palavra. A pastora nos trouxe aqui uma segunda palavra, ela está em Lamentações, capítulo 3, um verso simples, 21. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. Nós devemos jogar fora as nossas dores e as nossas angústias, porque já passaram. Mas as graças e as misericórdias de Deus devem ser trazidas em nossa mente, em nossa memória, em nosso coração, porque as graças e misericórdias de Deus não passaram e jamais passarão. Amém? Ao contrário, elas se renovam a cada dia. E será importante, em meio às aflições da vida que virão em 2021, nós nos lembrarmos das graças e as misericórdias de Deus, porque elas certamente nos darão força. Amém? Aí vem a terceira palavra. Ela está lá em Isaías, capítulo 51. Está no verso 9. Diz assim: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e que feriu ao chacal? Lembra das vitórias que tivemos em 2020? Elas foram frutos de uma parceria que tivemos entre nós e Deus. Deus com o seu poder, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, e a gente com a nossa fé. Amém? Essa passagem nos diz algo muito simples e conhecido. Tenha bom ânimo. Fala para o seu irmão aí do lado, tenha bom ânimo. Fala de novo, foi muito fraco. Você em casa, fala aí, tenha bom ânimo. Enfrente as dificuldades, vença. E lembre de algo que é muito importante. Deus tem um plano em sua vida em 2021. Vou repetir. Deus
tem um plano em sua vida em 2021. E ninguém poderá impedi-lo, exceto você. Às vezes, nós culpamos a um, a outro, a coisas, mas no fundo, a nossa falta de fé tira o nosso ânimo e nos impede de cumprir em Deus os planos que temos em nossa vida. Amém? Isso não vai acontecer, não. Amém? Fala assim: Deus vai cumprir os seus planos em minha vida em 2021. Amém. Muito bem. Existem passagens na Bíblia que nós chamamos assim versículos chaves. Chaves. Áureos, né? Só do tempo antigo, né? Esses versículos, eles são uma base da palavra de Deus. Claro, eles sozinhos não são suficientes, precisamos conhecer a Bíblia. Mas são versículos que nos estruturam. Tem um que é muito conhecido: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Esse versículo ele resolve um montão de problema. Muitas das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, das nossas incertezas, elas morrem justamente em cima desse único versículo. Repito, não podemos desprezar o resto, mas são versículos chaves. Tem um outro que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A gente tem muitas passagens na Bíblia, não precisamos jogar nenhuma fora, mas essa é importante. Amém? São versículos chaves, versículos áureos. Assim como existem esses versículos, existem passagens chaves, passagens áureas. Algumas passagens que mostram uma situação que por si só não resolvem toda a nossa vida, mas são muito importantes para as decisões que temos que tomar. Amém? Uma delas está no livro de Josué. É uma passagem que mostra uma transição de um ciclo para outro. Nossa vida tem muitos ciclos, amém? Parece que o ciclo de 2020 não acaba, né? Acabou. 2020 passou para 2021. É um ciclo. Essa passagem ela mostra a experiência do povo que passou de um ciclo para o outro. O povo peregrinou pelo deserto. 40 anos, né? E aí ele vence aquele período. Então o livro de Josué ele começa com uma passagem chave, uma passagem áurea, uma experiência especial. Eles saem do deserto e eles entram na terra prometida. Nossa vida é assim também. Passamos por 2020. Entramos em 2021. 2021 será a nossa terra prometida. Amém? Aquilo que Deus planejou para eles, povo de Deus, terra prometida, assim como Deus planejou para você e para mim o que vai acontecer em 2021. Amém? Então, essa passagem é importante, porque toda vez que tu muda de um ciclo, repete-se muitas daquelas coisas que estão acontecendo ali. Nós estamos chegando em 2021 com uma palavra profética, como sempre tivemos, amém? Essa palavra, a pastora Beth nos trouxe, ela tem 3 atitudes básicas. Primeira, esqueço-me das minhas dores e angústias, que já venci, porque elas já passaram. Me lembro, trago à minha memória o que Deus fez, as misericórdias de Deus, os livramentos de Deus, os milagres de Deus, porque eles não passam, eles vão continuar. E em terceiro lugar, eu me armo e vou em frente, porque Deus está do meu lado para cumprir seu propósito. Também 3 coisas. Lá, naquele dia, aconteceram as 3 coisas. O povo sai do deserto, 40 anos. Talvez você diga 40, pastor, é difícil, né? Mas não precisa ser 40, né? 40 é um período, né? Nesse ano de 2020 foi difícil, não foi? Alguém se lembra? Alguém se lembra de março?
De abril, maio, hein? Lembra? Junho, lembra? Julho, agosto, setembro, vai lembrando. Não foi fácil, né? Eles também não foram. Eles lá tiveram restrições, tudo a ver, né? Algumas coisas eles não podiam fazer, tudo a ver. Eles não podiam andar por onde queriam no deserto, porque se eles se afastassem da nuvem, lembra? Também a gente não podia ir a muito lugar, não. Rapaz, eu me lembrei uma coisa esse ano. Eu tive Covid. Em dezembro peguei. Graças a Deus deu tudo certo, né? Sempre é, né? Ops! Mas deu tudo certo. Me senti um pouquinho mal. Uma espécie de alergia. Eu tive um problema. Na minha casa, teve um problema no meu prédio, desabou o teto da minha sala. Desabou, destruiu tudo, caiu, né? E eu tive que ser toque de caixa, consertar e tudo. E chamei um grupo de pessoas para trabalhar, né? Nem sei, né, se tinha a ver, mas enfim. Chamei os caras lá, tudo certo, fizeram uma poeirada danada. E eu me senti assim um pouco... alergia, né? Tomei meu remedinho de alergia, que eu tenho lá em casa, já não tomava há muito tempo. Mas não melhorou. No fim do dia, liguei para o meu cunhado, que é médico, né? Alergista. 40 anos, meu médico. 70 de vida, vamos em frente, né? E ele falou, toma esse aqui, me deu um outro, né? Esse aqui é melhor. Aí tomei, deu uma boa melhorada. No outro dia de manhã já estava melhor. Nada demais. Tomei outro, ele falou, toma outro. Tomei. No outro dia já estava muito melhor, só que eu perdi o meu olfato, o paladar. Eu tomei um copo de suco de laranja, parecia água, né? Eu falei, epa. Tomei um café, parecia uma água quente. Eu falei, Aí liguei para ele. Falei, olha só, estou sem paladar. Ele falou, vai para o hospital agora fazer o seu exame lá. Nós não somos assim, velho, mas também criança não somos. Vai lá, né, e faz. E fui, é um plano. Fui lá, me examinou, o médico falou, está ótimo, está tudo bem, oxigênio bom, nenhum, tem febre, não tem nada mais, né? Esse sintoma não é legal. Pode ser até que seja da alergia, mas pode ser que não seja. Então, eu fiz meu teste na hora lá, e passados uns dias deu positivo, né? Então, eu olhei e falei, Senhor, chegou a minha vez. Não é bem isso que o cântico fala, né? Chegou a minha vez, não é esse cântico, não. Mas, enfim, né? Assim foi 2020. Lutas, dificuldades, mas Deus está do nosso lado, amém? E passou até hoje, né? Pastora Beth, eu não sei o que falar, porque ela fez um teste, deu negativo, nós estamos ali juntinho, né? Mas, enfim, não sei se deu positivo ou negativo. Deu negativo, então passou, seguimos. Isso que eu quero explicar para vocês. Durante o deserto, o povo teve uma série de contratempos, alguns que aparentemente fugiam ao seu controle, mas que tudo resolvido na presença de Deus. Assim como em 2020, tivemos os nossos. Alguns aparentemente mais fáceis, outros aparentemente mais difíceis, mas a todos nós podemos sentir a presença de Deus, amém? Então o povo do deserto chegou na terra prometida, 21. Vamos fazer a análise, né? A comparaçãozinha. A primeira coisa que Deus falou para Josué, e Josué fala para o povo, era, senta aí. 40 anos no deserto, chega na terra prometida, e Deus fala, senta aí. Eu vou te dizer, senta aí. Para um pouco. Pensa. Porque, da onde eles estavam, assim que eles entraram na terra prometida, eles viam as muralhas de Jericó. Você e eu podemos olhar para esse ano e vamos ver as muralhas à nossa frente, amém? Só o pastor que tem muralha? Não, né? A gente olha e tem algumas coisas que nós não... Ei, Carlos Eduardo, a gente ainda não sabe como vencer, não é verdade? Está lá, né? Também está lá, também não está caindo em cima da gente não, amém? Fala para o seu irmão, meu irmão, as muralhas não estão caindo sobre você, fala para ela. Porque às vezes a gente fica meio, as muralhas estão lá, né? Vou beber uma aguinha.
como eu disse, é uma passagem chave, áurea. Eles param, sentam diante da muralha. E naquele momento, eles começam a exercer a palavra que Deus deu para você e para mim. Por isso que nós estamos aqui essa noite, né? A palavra foi qual? Primeiro, esquece das dores e angústias que passaram. Eles sentaram ali, esqueceram do que passou. Sabe aquele sol escaldante? Passou. Eles estavam caminhando pelo deserto, eles foram atacados covardemente pelos amalequitas. Era um povo ruim. O povo ia andando, então na frente iam andando os mais valentes, né, os mais fortes. E assim era. Lá no fim vinha os mais lentos, né? Os mais idosos, as criancinhas. Não é que havia um espaço, mas era um bloco, né? E os amalequitas, rapaz, eles atacavam o povo pelas costas, sabia? Teve um momento lá que eles atacaram as crianças, os velhos. Foi terrível. Eles até organizaram diferente. Passaram a botar os valentes na frente e os valentes atrás também, entendeu? Ficaram ali meio que dividindo ali, né? Nós fizemos isso também. A gente se lembra das coisas covardes que aconteceram conosco esse ano de 2020, lembra? Puxa vida. Mas eles estavam sentadinhos, sabe por quê? Passou. Aquilo passou. Calor insuportável, passou. Houve momentos, lá no deserto, que eles não tinham água. Não tinham água e não sabiam quando teriam. É igual fome. Uma coisa é você passar o dia inteiro sem comer, mas você sabe que quando chegar aí na sua casa você vai ter comida, amém? Fome é quando você não tem o que comer e você não sabe quando terá. Teve momentos que eles não tinham água e nem sabiam quando aparecia. Deus providenciou tudo, amém? Estavam sentadinhos ali, cheios d'água. Passou. Vai lembrando, meu irmão, minha irmã. Vai trazendo na sua memória a palavra que Deus trouxe através da pastora Beth. Esquece das coisas que para trás ficam. Eles sentadinhos ali, ó, só tirando da cabeça aquilo que já não tinha mais nenhuma importância. Mas eles traziam na sua memória aquilo que a segunda palavra diz. O que é, pastor? Lembra? Não se esqueça que Deus está do seu lado. Lembre, se você esquece dos problemas, você tem um bom motivo, porque eles passaram. Mas você esquecer da misericórdia de Deus, você não deve. E você tem um bom motivo, porque elas se renovam a cada manhã. Elas se renovarão em 2021, amém? Então eles estão sentadinhos, cada um, não é? Sua família, como é que se arrumavam lá? A muralha estão ali, dali onde eles estão vendo, mas eles estão lembrando, olha só, aquele problema todo acabou. Puxa, Deus estava do meu lado. E certamente continuará do meu lado em 2021, amém? Deus estará do teu lado em 2021, amém? Então ali eles estavam. E aí, a Bíblia mostra que Josué, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude que você precisa tomar, e eu também. Ele põe em prática as palavras de Deus. A palavra de Deus não diz que você tem que trazer na sua memória aquilo que te dá esperança? Você tem que se lembrar do poder de Deus. Josué, então, ele olha para aquela muralha, ele vê, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Daqui de onde eu estou, Josué falando, né? Daqui onde eu estou, não tenho como invadir essa muralha. Eu já descrevi aqui tantas vezes. A muralha era intransponível. É uma informação histórica, né? Nunca houve uma muralha em cidade nenhuma como a muralha de Jericó, independente do que está na Bíblia, mas corroborando o que está na Bíblia. Ela era tão larga
que dava para passar uma biga com 2 cavalos de um lado e uma biga com 2 cavalos do outro. Mas vai quebrar um troço desse, cara? Era engraçado que as muralhas não eram o muro. Havia o muro e na frente do muro havia as muralhas. Só o muro era um problema, muro com muralha. Mas Josué, ele se lembra da graça de Deus lá no deserto. Você se lembra do que Deus fez em 2020 na sua vida? Você se lembra? Você se lembra? Gente, nós tivemos aqui testemunhos, né? De coisas que Deus fez em 2020. Vocês lembram? Eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas inacreditáveis que Deus fez por cada pessoa. O cuidado que Ele teve. Cada uma maior que a outra. Tem uma que eu acho inacreditável, né? Deus disse qual era a poltrona que o Tiago devia viajar. Isso para mim vai passar, eu tenho 30 anos de ministério, mais até. Eu não me lembro. Alguém orar para Senhor, qual é a poltrona que meu filho tem que vir no voo? E Deus dizer tal, meu Deus do céu. Não, e não foi assim, até que se fosse, né? Seria espetacular. Explicou por quê. Então Deus fez coisas, Josué lembrou. Então o que Josué faz? É o que você tem que fazer esse ano. Lembra do que Deus fez? Busca Deus. Busca a orientação do Senhor. Para as muralhas que surgirão, ou que já surgiram, amém? Amém? Então Josué me sai do lugarzinho dele, líder, deixa o povo ali sentadinho, todo mundo pensando a mesma coisa, igual você e eu, e ele sai andando, falando, Senhor, e agora? Vai olhando para as muralhas, vai andando para aquilo ali, olhando para aquilo ali, né? Nada só fazer, mas Deus tem que ter uma saída. É isso que você tem que aprender. Não importa que você não saiba o que fazer, Deus tem uma saída. Ele também não chorou. Ele também não se ajoelhou e caiu com o rosto em terra, com medo. Ele foi olhar para a muralha, né? Caramba, essa muralha é grande, cara. E agora, Deus, né? E Deus aparece para ele, não vou ler aqui, já sabem, ele aparece e diz para ele, olha só, essa muralha vai cair. Aliás, fala para o seu irmão, a muralha vai cair. Você que está em casa, está perto de alguém, fala assim, a muralha vai cair. Se você está sozinho, diz assim, ó, a muralha vai cair. E aí ele olha para Deus, né? A muralha vai cair. Deus fala assim, o negócio é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão andar em volta da muralha, vocês conhecem a passagem, né? Anda em volta, todo mundo anda em volta e grita, Jericó é nossa, tal, e a muralha vai cair. Vai se acostumando. Em 2021 vai ser igual a 2020. Deus vai fazer coisas inacreditáveis, que talvez não tenham nenhum sentido para você. Porque se tivesse, provavelmente seria você que faria, amém? Eu não mandar você fazer. Deus fala, faz isso e deixa com o resto comigo. Então Josué põe em prática a segunda palavra. Ele vai em busca da orientação de Deus e Deus dá. Igual que você tem que fazer em 2021. Morando você no Brasil ou nos Estados Unidos, amém? Amém? É o mesmo Deus, né? Enfim, ele faz isso. E aí, ele avisa para o povo. O povo se levanta para ir fazer o que Deus mandou. Eu quero chamar a atenção para algo. Não são 3 palavras? A primeira é, esquece das dores e angústias, porque elas passaram. Não se esquece da misericórdia e graça de Deus, porque ela não passou. Arma o seu braço e faz a sua parte. Isso se repete. Lá, repetiu também, não falei que era uma passagem áurea? Engraçado, né? Deus não destruiu Jericó. Prestaram atenção? Deus não destruiu Jericó. Deus não matou os guerreiros de Jericó. Deus não acabou com o povo de Jericó. Deus destruiu o quê? As muralhas. Por quê, pastor? Porque as muralhas o povo não era capaz de destruir. Mas invadir Jericó e vencer aquele povo,
o povo era capaz, amém? Presta atenção, esse ano de 2021, tudo o que você não for capaz de fazer, creia, busque em Deus e Deus fará, amém? Tudo, qualquer coisa, mas aquilo que Deus espera de você, aquilo que você precisa fazer, e eu disse, Deus tem um plano para 2021, não tem? Deus quer que você faça a sua parte. Lá também era. Qual era o plano de Deus naquela época? Deus queria conquistar a terra prometida. Era a terra do seu povo. Era um plano para aquele povo. Essa parte era deles. Mas as muralhas, deixa comigo. Então Deus vai, derruba as muralhas, e o povo, ele então entra e vence. Você também e eu vamos ter que enfrentar as lutas desse ano. Não se acovarde. Ninguém do povo chorou, porque Deus destruiu as muralhas. Eu vou falar isso porque, assim, às vezes a gente acha até maluquice. Se eu dissesse que o povo chorou porque Deus destruiu as muralhas, talvez você dissesse, que é isso, pastor? Não é possível que alguém chore com uma vitória dessa. É possível, sim. Se você perder a sua fé durante 2021, você vai chorar pelas suas vitórias. Porque as vitórias, elas infelizmente nem sempre são tão completas quanto nós queremos. Seria melhor, vamos aqui falar, eu preferia também que Deus destruísse a muralha, a cidade, o povo e tudo mais, amém? Mas não era esse o plano de Deus. Nós somos um pouco assim. Deus faz algo sensacional em nossa vida, mas quando vem a nossa parte, nós reclamamos de Deus, como se Deus fosse um Deus incompleto. Fala para o seu irmão, meu irmão, Deus é perfeito, fala. Fala de novo, Deus é maravilhoso. Então, eles estavam diante da conquista. Não era fácil. Uma vez lendo, né? Eu percebi, me explicaram, estava escrito, que a muralha, quando Deus destrói a muralha, Deus destrói a muralha de fora para dentro. De maneira que a muralha, ela cai sobre o muro. Lembra que eu falei? Havia um muro e por fora do muro havia uma muralha. A muralha cai para cima do muro. E quando a muralha cai, o muro também cai. Há um plus, né? E aí, com a estratégia do Senhor, era gritar, Jericó é nossa, era essa estratégia. No fim, era tantas voltas, tudo bem. Jericó é nossa, cairia as muralhas e eles tinham que fazer o quê? Partir para dentro. É o que você tem que fazer. Seu desafio é colocar em prática o poder de Deus na sua vida para que o plano de Deus dele se realize esse ano, amém? Porque eles tinham que fazer. Nem sempre é fácil. Eu tenho dito aqui a minha vida toda, eu acho. Há uma disputa ferrenha entre a fé e o medo, lembra? Ali, ó, cara, ali, cabeça com cabeça. Às vezes a gente dá até uma distanciazinha, né, assim, um pouquinho, mas logo, logo empata. Às vezes até o contrário, a gente dá uma freada, né, o medo sobe. Se põe no lugar daquele povo. Parado, a muralha vai cair. O que está dentro da muralha? Não sei. Quantos guardas tinham na muralha? Aí naquele pedaço, onde eu estou aqui? Eu estou aqui. Né? Eu sou um daqueles lá. Caiu a muralha. Quantos tem na minha frente aqui? Não sei. Tem 1, tem 5, tem 10? São fortes ou são fracos? Porque você precisa escutar bem com atenção isso, sabe por quê? Porque nesse ano será assim. Você e eu teremos desafios. E às vezes a gente não consegue nem mensurar o tamanho do desafio. Você consegue calcular por uma estimativa. Se aquele povo foi capaz de construir uma muralha desse tamanho, o que você acha dele? É fraco? Não, né?
É mole? Não. Mas nós somos assim também. Quando a gente depara com um obstáculo, mesmo que Deus destrua aquilo que a gente não pode lutar, nós ficamos medindo se ele é maior ou menor do que a gente imagina. E a gente sempre imagina que o inimigo é maior. Amém? Fala, meu irmão, o inimigo não é maior. Fala para ele. Maior é Deus. Amém? Né? E assim foi aquele povo. Eles estavam ali. O medo e a fé ali, ó. Eu fico pensando, vai caindo as muralhas, cara. Foi bacana porque eles estavam em volta da muralha. Quando a muralha começou a cair, ninguém sabia que ia cair para dentro, né? Imagina que situação. Jericó é nossa, começa a cair a muralha. Quem é que não pensou? Ih, vai cair em cima de mim. O pessoal que não esquece o passado trouxe, né? Ah, tudo comigo. Isso é outro dia eu vou pregar sobre isso, que Deus vai falar sobre isso. Tudo acontece comigo. Olha só. Cara, tudo que acontece, tu junta tudo que aconteceu, diz que tudo que acontece é tu que junta, mas esquece. Mas estava difícil, né? Cai a muralha, eles ali meio, né? Vendo aquela poeirada, deve ter uma barulhada, uma poeirada danada, não tem jeito, né? Mas cai para dentro. Mas aí a poeira senta, é a hora deles partirem. E eles estão na cabeça deles com os obstáculos que você também tem. Não é assim? Eu tenho que enfrentar um obstáculo, eu começo a achar que o meu inimigo, às vezes, é maior que eu penso. Ou só sou eu. Né? Não é assim? É aquela luta, lembra? A fé e o medo. A fé e o medo, aquela coisinha. Mas Deus, fala, Deus é bom. Não, acho que foi pouco. Fala assim, Deus é muito bom. Ah, fala mais. Deus é muito, muito bom. Porque Deus sabia, olha o que eu estou falando. O que eles não podiam fazer, Deus fez. O que eles tinham que fazer, Deus ajudou. Gravou? O que você não pode fazer, Deus fará. O que você precisa fazer, Deus te ajudará. Então, Deus sabendo dessa luta que você trava e eu também, entre a fé e o medo, Deus ajudou eles, Deus deu uma dica. Fala, meu irmão, Deus dá dicas. Gente, fala de novo, isso é sensacional. Deus dá dicas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço aqui desde os tempos do Ronca, né? Com a garotada que a gente fazia no retiro, eu falo até hoje. Deus tem sempre uma carta na manga, amém? Tem uma coisa que você não espera, Deus está sempre ali. Aí, rapaziada, Deus tem uma carta na manga. Né? Então, Deus tinha uma carta na manga, Deus sabia da dificuldade, sabia que ia ser difícil. Mas Deus não abriu mão daquilo que eles tinham que fazer, amém? Deus não vai abrir mão da sua atitude. Então, Deus dá uma dica. A Bíblia mostra que Deus manda, fala com Josué, antes de cair o muro, antes deles invadirem, Deus manda Josué mandar espias para olhar Jericó. Lembra? Eu vou ler essa passagem já. Está em Josué, deixa eu ver aqui. Josué, capítulo 2. Vamos lá. Verso de 9 a 11. Deus manda Josué mandar um espia. Eu acho tão interessante. Vocês lembram? Não sei se eu vou misturar as bolas, mas quando Deus está chegando na Terra Prometida, que a Terra Prometida era a terra que Deus mandou 40 anos antes desse dia, né? Chegou lá, Deus não mandou espias para confirmar. Vocês lembram dessa passagem? Até teve uma confusão lá e ninguém quis, só Josué e Caleb, por isso andaram 40 anos no deserto. Deus sempre manda espias na tua frente. Fala com o seu irmão. Por que Deus manda espias? Fala para ele. Pergunta de novo, porque ele te respondeu. Pergunta. Se essa pregação tivesse um título, seria Os Espias. Por que Deus manda espias? Tu sabe, Kátia? Não. Estou só falando. Pois é, né? Porque a fé e o medo, elas andam paralelo.
Deus reconhece como para você e para mim é difícil. Então ele manda espias para você ter certeza que o seu medo é infundado. Para que Deus manda espias? Para você saber que tu é mais forte que eles. Fala para o seu irmão, tu é mais forte que eles. Vamos ver aqui, então vamos olhar. Deus manda os espias, né? Vamos lá. Josué, capítulo 2, 9 a 11. E disse aos homens, eu estou correndo, né? Rapidinho, né? Então, eles entram e encontram lá uma mulher chamada Raabe, que dá abrigo para eles, né? E ela conta para eles, para os espias, o que está acontecendo. Ela diz, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Eu vou repetir esse versículo. Bem sei, quem está falando isso são os inimigos do povo de Israel, os seus inimigos. Eles dizem assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vós, o medo que eu tenho de vocês, caiu sobre nós. Todos os moradores desta terra estão desfalecidos diante de vós. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Sion, e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E nós, povo inimigo, ouvindo isto, desfaleceu o nosso coração. E ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Os espias que Deus enviou trouxeram para aquele povo, o seu povo, que deveria entrar em combate, que poderia estar com medo, que poderia estar aflito. Ele mandou um recado: os seus inimigos estão morrendo de medo de você. Eles estão apavorados. Eles estão tremendo, porque eles não esquecem o que Deus tem feito na vida de vocês até hoje. Perceberam a dica? Porque é a mesma dica que o Senhor traz para você e para mim no ano de 2021. A primeira coisa que Deus fala em 2021 é: os seus inimigos estão morrendo de medo de vocês, porque eles percebem que eu estou do teu lado. Amém? Fala para o seu irmão, meu irmão, Deus está do meu lado. Todo mundo vê. Todo mundo sente. Assim será o ano 2021. Deus está te dizendo, olha só, não tenha medo não. Sim, você vai ter que lutar. Você vai ter que pular os... Quando caiu a muralha e o muro, ficou lá, não ficou lá, uns pedaços de pedra, umas coisas lá, uns cascalhos, aquela coisa, tu vai ter que pular aquilo ali e partir para dentro. Não tenha medo, tenha fé. Medo tem eles. Essa é a palavra de Deus nessa noite para você. Não tenha medo, porque eles é que têm medo. O mal sabe a quem você pertence. O mal tem tudo escrito que Deus fez na tua vida em 2020 e nos outros anos anteriores também. Direitinho. Ele lembra que o cara falou, poxa, Deus abriu o mar, Deus abriu o Rio Jordão. Né? Deus foi abrir, ele vai lembrando, aqui nem fala do Rio Jordão, fala do mar, vocês venceram tal inimigo, o rei tal, vocês foram passando por cima de todo mundo. Nós estamos com medo, porque vocês vão atropelar a gente. Lembra! Não fica chorando. Não deixa que o medo vença a sua fé, amém? Você tem motivos para vencer o seu medo. Eles não. Os inimigos não têm.
Eles não têm o Deus que você tem. Sabe, queridos, que nesse ano de 2020 você não se esqueça que Deus está do teu lado. Que o teu inimigo já sabe que vai perder. Que a tua luta entre o medo e a fé não pode dar vitória para o medo. Deus trouxe, como trouxe os espias, Deus trouxe para você uma revelação. Os inimigos estão com medo. O Senhor nos avisa. Os seus inimigos nesse ano estarão com medo. Eu não sei se eles vão dizer isso para você. Eu não sei se da onde você estiver, você vai enxergar. Eu quero dizer que os homens, o povo de Deus, eles não sabiam disso. Eles não conseguiam enxergar lá dentro de Jericó, mas eles ouviram o que os espias falaram. Assim como você ouviu o que Deus te falou nessa noite, amém? Eles sabiam que os inimigos estavam com medo, porque Deus estava com aquele povo. Hoje o Senhor nos avisa, seu inimigo estará com medo, quaisquer que for esse ano, porque eles vão reconhecer a presença de Deus em suas vidas. Por isso, fortaleça o seu coração, se anime. Se você é um guerreiro do povo de Israel e a muralha cai, você não sabe quem está lá, mas tu sabe que ele está com medo de você. Você não vai ter mais fé? Hã? A turma aqui que gosta de lutar, né? Mas não lutar, né, ruim. Exercício, né? Esporte. Pessoal do esporte, me fala. Tu vai enfrentar um cara, o cara está com medo, como é que você se sente? Hã? Está até rindo, atrás da máscara. Ah, pastor, essa é mole, né? Eu pego o cara está com medo, eu já atropelo ele de qualquer maneira. É assim que você tem que entender. É isso que é. Deus tem um plano para você em 2021. Para que ele se realize, você precisa ter essas três atitudes. Esquecer do que para trás ficou, as angústias e dores que acabaram. Trazer à sua memória aquilo que não vai passar nunca, que é a graça e a misericórdia que te acompanhou. Braço forte para conquistar o que é preciso, porque Deus tem um plano para você. Não esquecendo. O teu inimigo está morrendo de medo de você. Porque isso foi o que aconteceu nessa passagem, que é uma passagem padrão, como você te fala, uma passagem áurea, né? O povo vai e invade e destrói Jericó. Por isso, meu irmão, nessa noite, que você se fortaleça e se anime a conquistar 2021, amém? Você vai conquistar em 2021 o que você ainda não conquistou em 2020. Deus tem um plano para você, tem para mim, tinha para o povo, e ele se realiza. Se você está no nosso site, digite aí no nosso site. Deus estará comigo em 2021. Fala, bota aí, bota lá, né? Eu confio em Deus sempre. Bota aí, bota lá. Porque é isso que Deus espera. Eu vou chamar nosso presbítero André e os nossos músicos para estarem aqui. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela tua provisão para esse ano que começa. Como sempre, ó Deus, tu à nossa frente nos trazendo palavras que certamente nos nortearão e nos ajudarão a ter vitória. Queremos te agradecer, Senhor, por essa dica que hoje tu trouxeste para nós, nos mostrando que em meio às aflições, os inimigos estão com mais medo do que nós, porque eles têm motivos para temer-nos, já que continuamente você está do nosso lado. Que a gente possa lembrar do que tu tens feito, porque eles mesmos se lembram. E que não possamos nunca deixar que o medo ultrapasse a nossa fé. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. Confia, saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Lembra disso? Confia e use a sua fé. Confia. A luta vai passar. Jericó caiu.
Salvador regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Lembra disso? Venha 2021. O que tu não conseguiu resolver em 2020, vai resolver em 2021. Não desista. A Deus, em nome de Jesus, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque tu já começaste o ano nos colocando no teu caminho, nos mostrando o passo a passo que nos levará à vitória. E mais do que isso, tu nos deste uma dica de como os nossos inimigos estarão tremendo de medo, porque eles reconhecem a tua presença em nossa vida. Que nesse ano, Deus, nós não possamos titubear, não possamos ficar agarrados com aquilo que já acabou. As dores e aflições que passaram não podem nortear a nossa vida. Ao contrário, a tua presença, a tua graça e misericórdia, que jamais passará, deve nos fortalecer. Possamos, Senhor, ter um braço forte, como a tua palavra nos diz. Braço forte pela fé, porque até os nossos inimigos reconhecem o teu poder em nossa vida. Essa é a nossa oração. Povo de Deus, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Aleluia! Dar mais a 2021 é mais alto que 2020. Do caminho que tem vários. Vejo o futuro. Tudo novo se fez. Aleluia! Tudo novo. As graças do Senhor se renovam a cada dia. Eu não me desvio nunca mais. Estou livre. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Subindo para o lugar mais. Levante essa mão, fala, Senhor, cada vez mais alto. Vamos, caminho. Aleluia. Está no caminho nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Feliz 2021! Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória, um ano de vitória. A turma que está presente, nós vamos fazer umas orações aqui, depois de encerrar a nossa live, tá bom? Beijos, Deus nos abençoe. Vamos lavar mais um pouquinho.